Há pouquinho os americanos saindo de navio em direção ao Chipre, americanos saindo de avião também em direção à Alemanha e à Grécia para depois seguirem viagem em direção aos Estados Unidos, ressaltando, ao todo, o Fabrício Naitz que apurou aqui para a gente, ao todo o grupo de brasileiros é composto por 22 pessoas, mais 7 palestinos portadores do Registro Nacional de Imigração, que são estrangeiros com visto temporário ou visto de autorização de residência, e mais 3 palestinos parentes próximos de brasileiros que vivem lá na faixa de Gaza. Essa é uma das filas de gente esperando em Haifa a autorização para seguir a pé a viagem para o Egito. Há 32 pessoas que vão voltar para o Brasil. A diplomacia brasileira está no Egito esperando apenas a abertura do portão. Nesse fim de semana, não é, Amanda Klein? Antony Blinken, o presidente Lula daqui, o presidente Biden numa entrevista, muita gente reforçando a necessidade urgente de abertura de um corredor humanitário, e a saída é pelo Egito. O Egito ainda resiste, diz, olha, é preciso uma cúpula internacional, porque aparentemente quer ajuda, dinheiro para receber tanta gente que vai deixar a faixa de Gaza em direção ao Egito. Bom dia e bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Manhã, Amanda. Bom dia, obrigada, Rafael. Bom dia a todos também que nos acompanham. O Egito tem sofrido essa pressão crescente, como você descreveu, Rafael, de todos os lados, de todos os seus aliados. Ontem, até assistindo a uma TV americana, alguém falava assim, poxa, mas os Estados Unidos já dão milhões de dólares por ano ao Egito, eles têm que abrir essa passagem, porque a passagem, de um lado, para alguns nacionais, estrangeiros, né, americanos, certamente brasileiros, ingleses, há muitos outros países fazendo essa mesma pressão sobre o Egito, para que eles possam sair da faixa de Gaza, né, os nacionais de outros países, mas também que a ajuda humanitária possa entrar. E isso é fundamental, porque a gente lembra que Israel está estrangulando Gaza, cortou o fornecimento de água, luz, comida. Ontem houve a notícia de que o fornecimento de água havia sido retomado para o sul de Gaza. Hoje já há informações desencontradas, autoridades da faixa de Gaza negam que essa água tenha chegado ao sul do território, mas é preciso que entrem medicamentos e que entre comida, senão a população vai passar fome, né? Já deve estar passando fome. Muitas pessoas já têm dificuldade de achar comida e é nesse sentido que as Nações Unidas, né, a ONU, Cruz Vermelha e uma série de outras entidades e organizações de direitos humanos têm alertado nos últimos dias. Por outro lado, há um esforço do Brasil também já relatado pelos jornais hoje de tentar aprovar ou nesta segunda-feira ainda ou no início dessa semana uma resolução da ONU, lembrando novamente que o Brasil preside de forma rotativa, de forma interina, até o final do mês de outubro, o Conselho de Segurança da ONU. São 5 membros permanentes, 10 rotativos, são 15 países que têm que votar a favor dessa resolução, que, classifica o Hamas como um grupo terrorista, o ataque como um ataque terrorista perpetrado pelo Hamas, então coloca o nome do Hamas, as digitais, a assinatura dele no conflito, o que é importante para os aliados mais próximos a Israel, como Estados Unidos, Reino Unido e França. Os 3 fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, são membros permanentes. E, de outro lado, você tem também o pedido de um cessar-fogo no momento que convier a Israel. E isso é importante também para que outros países possam ser signatários. Lembrando que nenhum dos membros permanentes pode vetar. Aqueles 5 membros permanentes, nenhum deles pode vetar. 9 tem que aprovar dos 15 para que essa resolução passe. E aí isso tem mais ou menos uma força de lei ali na comunidade internacional. Teoricamente, Israel teria que respeitar. Essas mobilizações em várias frentes são importantes para você conseguir minimamente arranjar as peças desse quebra-cabeça para que você diminua o número de mortes de civis, são vítimas inocentes. A gente sempre tem que separar o povo palestino, que está sofrendo imensamente com essa guerra, mais de 2 milhões de pessoas que não tem nada a ver com o Hamas, muitos deles não aprovam, não querem o governo do Hamas, que é uma ditadura sanguinária, e o grupo terrorista extremista que é o Hamas. Vamos traçar essa linha de uma vez por todas, e é preciso que a humanidade comece a se perguntar, e as organizações internacionais que têm falhado fragorosamente em todos os últimos conflitos, a começar pela guerra na Ucrânia e na Rússia, mas a gente pode ir mais atrás, no Iraque, no Afeganistão, em trazer o mínimo de segurança, em minimizar as vítimas civis. Eu espero que nesse conflito de Israel e Hamas, que pode mudar
toda aquela geopolítica do Oriente Médio e pode até transbordar, e já está transbordando para vários países do mundo, mesmo distantes daquela região, que nesse momento a ONU possa mostrar alguma força e possa atuar, e a diplomacia mundial também. Agora, Dantas, a Amanda está destacando aí que é necessário que haja uma articulação em várias frentes para que efetivamente nós tenhamos essa passagem liberada na fronteira do Egito com a faixa de Gaza para a liberação desse grupo de 32 pessoas, dentre essas pessoas 22 brasileiros natos para serem repatriados aqui para o Brasil. É necessário que haja negociação e articulação até com Hamas, não só com Israel, não só com o Egito, não só com a própria autoridade palestina. Você acredita que nas próximas horas realmente teremos essas pontas ainda soltas nesse processo de articulação para a liberação desses brasileiros devidamente amarradas? Quais são suas expectativas? Teremos esses brasileiros repatriados ainda nesta segunda-feira? Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Amanda. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, nós temos que considerar nessa articulação regional três questões fundamentais que hoje, vamos dizer assim, são os desafios de Israel, né? E, claro, de Israel, dos Estados Unidos, da ONU e da civilização ocidental, porque há o risco iminente de se transformar essa contraofensiva num conflito regional. E para qualquer análise dessa questão é preciso considerar a participação do Irã, né? Nós tivemos no fim de semana reuniões, inclusive do chanceler do Irã, com o emir do Catar e com o líder do Hamas. O Irã, ele fez uma ameaça, dizendo que se Israel atacar Gaza, né, com essa ofensiva terrestre que Israel já vem ameaçando desde o final da semana passada, se isso acontecer, o Irã disse que não há como garantir que este conflito não se torne regional, não tome proporções regionais. Então isso é uma ameaça clara a toda a comunidade, a todo o Oriente Médio, a toda a comunidade internacional. Por isso o Egito está tentando convocar uma cúpula. E aí, voltando justamente nessas três frentes que Israel... A situação está complicando muito para Israel, porque ele tem que lidar com três frentes ao mesmo tempo. A recuperação dos reféns que estão em Gaza, e isso pressupõe um ataque, porque o Hamas não vai liberar esses reféns por negociação, está muito claro isso. E aí nós temos uma crise humanitária iminente também, né, que vai se agravando naturalmente. É bom que se diga o seguinte, sempre se lembre que a faixa de Gaza vive em crise humanitária. O que nós estamos presenciando é o agravamento dessa crise humanitária, justamente porque nesse deslocamento do norte para o sul já foram 1 milhão de palestinos para o sul, só que ainda há muita gente dentro de hospitais, inclusive mais de 20 hospitais, e a Cruz Vermelha, que nunca se manifesta politicamente, até emitiu um alerta dizendo que vai morrer muita gente, né? Então, essa crise, essa ampliação da crise humanitária tem a ver com uma necessidade básica dessa contraofensiva de Israel, que é resgatar os reféns, né, que estão em poder do Hamas. A outra frente é justamente essa da fronteira com o Egito, para conseguir a liberação, né, para a saída de cidadãos estrangeiros, inclusive brasileiros, e entrada de ajuda humanitária. O problema é que o Egito, ele também é pressionado pelo Irã, porque ele não quer entrar em guerra com o Irã, e ele não quer também que Israel se utilize dessa contraofensiva para jogar o problema dos palestinos para o seu território. Quer dizer, há um medo enorme por parte do governo do Egito que essa abertura da fronteira acabe criando um gueto palestino no Egito, justamente por causa dessa pressão militar que Israel está fazendo. Então, esse deslocamento é uma coisa que realmente criaria um problema para o Egito, que vinha, inclusive, mantendo relações muito saudáveis, diplomáticas saudáveis com Israel, inclusive do ponto de vista comercial. Eles têm um gasoduto que liga os dois países hoje. E a terceira frente, que também já está aí no alvo das preocupações de Israel, é o Hezbollah, na fronteira com o Líbano. Inclusive, no fim de semana foi criada uma zona de exclusão de 4 quilômetros. Os cidadãos israelenses que moram nessa fronteira têm de sair também, né, dessa área de 4 quilômetros, justamente porque o Hezbollah tem feito bombardeios
nessa região, em território israelense. E o Hezbollah é Irã. Então, infelizmente, a gente está... por isso os Estados Unidos precisam estar presente, por isso o Blinken está na região, por isso o Blinken se reuniu com lideranças, chefes de Estado de 5 países da região, porque, efetivamente, os Estados Unidos, no fundo, sabe que essa guerra é uma guerra do Irã. O Irã, mais uma vez, está por trás, tentando utilizar o Hamas para desestabilizar o Oriente Médio, com o objetivo de reduzir a influência americana na região. Então, assim, é um xadrez político dificílimo de resolver. Qualquer mexida de peça errada pode colocar tudo a perder. Bom, a gente segue